Então, voltando, né? Então, agora eu estava falando, né? A Argentina, que é o exemplo emblemático de ter levado às últimas consequências o receituário neoliberal, e o Milton Santos sinaliza para isso, né? Que a globalização, na verdade, ela tem três conceitos, né? Como fábula, que foi essa vendida num primeiro momento. Agora nós estamos num mundo sem fronteira, tudo globalizado. Você pode ir para onde você quiser, você tem isso, você tem aquilo. Isso é a fábula. O fruto podre, que é o segundo conceito, que é o que ele chama a atenção, que é esse desmonte, se levado às últimas consequências, igual aconteceu na Argentina, é um desmonte barra sucateamento de tudo. De tudo. Emprego, habitação, tudo vai embora, tudo. E o terceiro conceito, que é o que ele aponta para onde é que a gente tem que ir, que é uma outra globalização é possível. Que é isso aqui que a gente está fazendo aqui agora. Que é utilizar, igual ele falava, né? Quem tem uma sensibilidadezinha aguçada, você tem que penetrar nessa esfera do digital e começar a fazer sua luta no digital. Ou seja, mostrar que uma outra globalização é possível. Né? E aí ele mostra lá no documentário dele comunidades indígenas se articulando via internet, né? Entre aspas, a minoria se organizando para combater essa globalização nefasta. E aí tem um outro lado da moeda. Quem não seguiu o neoliberalismo, igual ele aponta no documentário, quem não seguiu o neoliberalismo. E justamente, de novo, a data de 73 é emblemática também nisso aí. Enquanto no Ocidente está tendo a crise do petróleo da OPEP, em 73, esse país que não seguiu o consenso de Washington também começa a fazer sua transformação profunda, que é a China. A China se torna, ali a partir de 73, através de seu primeiro-ministro, que agora me fugiu o nome, ela opta pelo, na política, socialismo real, onde o parlamento é composto pelos comunistas. Então ela adere ao socialismo real, cujo parlamento ele é ocupado pelos comunistas. Então, a parte política é dos comunistas. Na parte econômica, eles optam pela mercado. Então, veja bem, na política, os comunistas, na economia, o mercado. Aí nós temos um país que é misto. Ela é socialismo real, porque houve a revolução lá com Mao Tse Tung em 49. Em 63 houve a revolução cultural. Tá. Então os comunistas foram ganhando espaço na China. E aí então em 73, essa galera que nunca aceitou o comunismo chegou e falou: então, beleza, vocês ficam com essa parte da política, implementam o que vocês quiserem dentro do país através do Estado, e nós, que também não abrimos mão, vamos continuar aqui no mercado. É por isso que a China é considerada uma economia de mercado, embora nas decisões políticas ela adotou o regime socialista, socialismo real. Então, essa complexidade, né? É essa complexidade que
começa ali em 73 ganhar forma na China é que vai salvá-la, barra blindá-la da globalização. Então ela não segue o consenso de hoje, porque ela já está definida. Os comunistas tomam conta da política e a galera que não abre mão do capitalismo e também não vai sair do país toma conta do mercado. Então, assim, as grandes fortunas estão na mão dos capitalistas, que estão penetrado no mercado. Por isso que se a gente for analisar a China de forma apressada, sem o entendimento desse evento histórico que ocorreu em 73, a gente fala que, né, que a maioria das pessoas, a China comunista. Não. Primeiro, Marx é bem categórico. Você tem que destruir o Estado para chegar no comunismo. Entre assumir o poder do Estado pelo Partido Comunista e chegar no comunismo propriamente dito, eu tenho essa etapa que é o socialismo real, que é o que? A ditadura do proletariado. Então, de forma rápida, eu penetro no Estado, começo a entrar num processo de desmonte do Estado através da ditadura do proletariado, ou seja, para mim extirpar a elite capitalista e todos os requisitos capitalistas que existem naquele país, para daí eu chegar no comunismo. A China, né, com Mao Tse Tung e companhia limitada, eles assumem o Estado, mas não destroem o Estado. Então, socialismo chegou, é real, daí o nome, socialismo é real, os caras assumiram o poder do Estado. Implementaram a ditadura do proletariado, que depois do stalinismo ficou uma ditadura do partido que instalou no Estado e lá ficou. Então não houve comunismo. Então é errôneo você falar China comunista, Cuba comunista, Coreia do Norte comunista. É errôneo esse termo, porque o Estado ainda existe. E o partido político que ocupou pela Revolução, esse Estado ainda está lá instalado. E a ditadura do proletariado, ela se faz presente. Então não houve esse avanço de destruição do Estado para chegar na sociedade comunista. Ou seja, não houve essa coisa de desapropriar os capitalistas e ir passando para o proletariado que agora assumiu o poder, para poder todo mundo ficar em condições iguais, comum. Isso não ocorreu. Então, o termo correto é socialismo real nesses países que eu citei. Porque o Estado ainda existe, embora seja ocupado pelos comunistas, não concluiu essa última etapa que Marx falava, destruir o papel do Estado, tal, para atingir o comunismo. E na China isso é bem emblemático. Em vez de dar esse salto para chegar no comunismo, eles fizeram esse pacto. Então, os comunistas ficam com o parlamento e dita como que vai ser a política do país, ou seja, continua com o monopólio da ditadura do proletariado. Os capitalistas pré-49 fica com o mercado. Por isso, a ideia de economia de mercado. Então, assim, é sui generis o que ocorreu na China, nesse sentido, que ficou o parlamento na mão dos comunistas e os capitalistas que lá estavam antes de Mao Tse Tung assumir o poder também querem. Só que querem o mercado. Então houve
essa diferenciação, e aí a China, ela, de certa forma, ela começou a desenvolver. Por quê? Porque ela não sofre a contaminação do Ocidente, porque o Partido Comunista está lá, que blinda o país, né? É a imagem que vem para nós, que lá é uma ditadura ferrenha, tal. Eu não estou defendendo aqui o regime chinês via parlamento. Eu estou falando que essa sacada que os caras fizeram em 73, aquele premier de lá, que agora me fugiu o nome, essa blindagem que ele fez foi salutar para isso. Então, os comunistas satisfeitos porque estão no poder político e ocupam o parlamento e fazem a regra de como o país vai ser regido dali para frente, e os capitalistas que lá estavam antes de Mao Tse Tung estão com o mercado. Resolvido o problema. E essa coisa que, num primeiro olhar, a gente pensa que é uma contradição, foi justamente isso aí que equilibrou e fez com que a China desenvolvesse. E hoje, para muitos, é considerada a segunda economia mundial. Eu discordo. Eu acho que a China ainda está um degrau abaixo. Se a gente for ver friamente, tem a hegemonia americana, embora em declínio, né, desde o governo Ronald Reagan, que foi o que implementou o neoliberalismo por lá e também fez de tudo para acelerar o processo da perestroika lá na União Soviética, que é a abertura política. Então, esse foi o mérito do Ronald Reagan. Abrir a abertura da União Soviética, acelerar esse processo. Então nós temos essa hegemonia americana que está em declínio, nós temos essa economia da Alemanha, que para mim, aí sim, é a segunda economia do planeta, é a alemã. Né? E aí você vem alguns degraus abaixo, a China, com essa novidade. Nem tanto mar, nem tanta terra. Aí sim, terceira grandeza. E outro fator também que impede essa expansão da China, qual que é? O Japão. Capitalista, evoluído, só que porém hegemônico na região da Ásia. Então, o Japão, de certa forma, ele não deixa a China sair da Ásia e tentar colocar seus tentáculos no todo mundo. O Japão faz esse muro de contenção lá. Então você tem isso bem nítido. Os Estados Unidos em declínio e a Europa sendo arrastada melhor dizendo, a Alemanha arrastando a Europa Ocidental. Então você tem um equilíbrio de forças no Ocidente, Estados Unidos e Alemanha capitalista. Você tem ali a China, uma economia de mercado, sendo barrada pelo Japão. Essa é a nossa realidade hoje. Então, esses fatores esses três fatores é que ainda não deixou essa globalização como ela foi pensada lá nos anos 40. Né? É o livrinho do Perry Ensel que mostra isso. Né? Pós-neoliberalismo. Que são vários artigos que ele escreveu e ele vai explicando isso aí. Todas essas etapas que eu estou explicando aqui em linhas gerais, por causa do tempo, mostra isso. Por isso que o nome pós-neoliberalismo. Depois do neoliberalismo é o quê? É isso que nós estamos vivendo hoje. Então depois, mais tarde eu volto.